Olá, estamos de volta novamente, continuando aqui com nossas aulas de cálculo diferencial de várias variáveis. E hoje vamos falar de derivada direcional máxima, plano tangente e reta normal, ok? Então vamos lá. A gente já viu como é que ocorre, como é que se processa, como é que aparece a derivada direcional, como usa o gradiente para achar a derivada direcional, tá certo? A gente viu e mostrou para vocês que calcular a derivada direcional é calcular a velocidade com que a função, né, de duas ou três variáveis, né, ou quatro, quantas forem, está aumentando ou diminuindo de valor, ou está variando, né? Tá certo? Em uma dada direção, em uma certa direção. Tá certo? Aí o que a gente vai tentar fazer hoje? Hoje a gente vai tentar descobrir, né? Vai ver realmente em que direção as variações são as maiores possíveis. Tá certo? Né? E quanto é o valor dessa variação, tá? Perfeito? Aí depois disso a gente vai estudar o plano tangente, tá certo? E saber a reta normal, tá certo? O que é o plano tangente? Dado um ponto qualquer no gráfico de uma função, não é? Tá certo? Todos os vetores tangentes estão em um único plano. Aí esse plano é chamado de plano tangente, né? E a reta que é normal a este plano, no mesmo ponto onde foi criado o plano, é que é chamado de reta normal. Tá certo? Então vamos começar. Então, o teorema diz o seguinte: suponha que f seja uma função diferenciável em x0 do Rn. Veja que aqui a gente vai fazer a definição para o caso geral. É claro que nossos exemplos serão sempre em R2 ou no máximo em R3. Tá certo? Então, a derivada direcional máxima ocorre na direção do vetor gradiente f em x0, ou seja, né? Quando U é o vetor gradiente, né? É a direção máxima, né? A direção onde a variação é máxima na função. E o valor dessa variação é fácil, é só calcular o módulo desse vetor. Perfeito? Agora, como é que você faz isso? Né? Como é que você descobre isso? A ideia é bastante simples. A gente viu na definição, ocorre o seguinte, deixa eu ver se no próximo slide tem um... é o próximo exemplo, né? Então, aqui eu vou fazer para vocês, né? E vai ficar assim, ó. Tu queres calcular a derivada, a derivada de f na direção do vetor u, né? Vetor u unitário, né? No ponto x0, y0, z0, né? Claro, e por definição isso é o gradiente de f em x0, y0, z0, vezes, né? Vezes o u. Tá certo? Outra coisa que a gente sabe é que tem uma... Esse aqui é o produto interno, né? Tem uma outra forma de calcular o produto interno que você aprendeu em álgebra linear no semestre passado, que é o seguinte: como é que a gente calcula o produto interno? Fácil, né? A gente calcula assim, ó, é a norma ou módulo dos vetores envolvidos, o produto disso, né? No caso, os vetores envolvidos aqui são aqui eu estou fazendo como se houvesse três variáveis, hein? Mas aqui eu posso só substituir pelo x0, né? É o módulo do vetor vezes o vetor u. O módulo do vetor u. Vezes o cosseno de θ. Onde θ, né? O θ é o ângulo entre o vetor gradiente e o vetor u. Tá certo? O θ é esse ângulo aí. Tá ok? Agora, olha só. A gente quer achar quando é que esse resultado é o maior possível. O que a gente sabe sobre o cosseno? A gente sabe que o cosseno varia de -1 a 1, né? Tá certo? Onde é que ele atinge o valor máximo? No 1, né? Ó. Então, quando o cosseno de θ é 1, tá certo? É quando atinge o valor máximo. Perfeito? Então, para o cosseno de θ igual a 1, temos o valor máximo. O valor
máximo. Tá certo? Então, vamos ter o seguinte, ó. Então, isso vai ser a norma de f de x0, y0, z0. Por que só a norma? Porque a gente só consegue calcular a derivada direcional quando o comprimento do vetor é 1. Então, isso aqui dá 1. Como eu já estou assumindo que o cosseno de θ é 1, porque eu quero a máxima, então isso vai ocorrer no módulo de f de x0 e y0, tá certo? Então, aqui a gente obtém duas coisas. Primeiro, a derivada direcional máxima é o módulo é a norma do vetor gradiente. E a direção onde isso ocorre, claro, que é na direção do vetor gradiente no ponto x0, y0, z0, né? Que é o que o teorema diz. Então, você vê que a maneira de você mostrar que isso ocorre é bastante simples, né? Então, aqui justifica, né? Tá certo? Está justificado, então, ó, que a direção onde a variação é máxima é na direção do vetor gradiente, né? E a taxa de variação máxima é justamente a norma do vetor gradiente. Aí você pode perguntar, mas, professor, se em vez de eu querer a máxima, eu quisesse a mínima. Ora, se a direção do vetor gradiente é a direção onde vai a variação maior, então, se você pegar o oposto dessa direção, é onde vai ocorrer a menor variação. Como é que é o oposto? É só pegar o vetor e multiplicar por menos, né? Aí você obtém o oposto do vetor. E, claro, a taxa de variação mínima, né, é menos o módulo do vetor gradiente, do mesmo jeito que ocorre ali. Tá certo? A ideia é essa. Então, se na direção do vetor gradiente a variação é máxima, se você apontar para o lado oposto, né? Se estiver na mesma direção, mas seguir, em vez de ir na direção do vetor, em oposição a ele, na mesma direção, aí você tem a variação mínima, tá certo? E o valor dessa variação é o simétrico da norma do vetor gradiente, perfeito? Tá? Então, a ideia é bastante simples, né? Aqui está perguntando assim, se fxy é igual a x elevado a y, determine a taxa de variação de f no ponto P20 na direção de P para Q, onde Q é meio 2, né? Então, vamos lá, vamos fazer isso. Tá certo? O que nós queremos? A gente quer achar a derivada na direção do vetor PQ, né? Tá aqui o P e o Q. Então, a primeira coisa que eu tenho que achar, tá certo? É o vetor PQ, né? Então, o vetor PQ é obtido assim, né? Que é a direção onde as coisas vão ocorrerem. É Q menos T, ou seja, é só diminuir o P do Q. Então, 2 menos meios é 3 meios. E 0 menos 2 é menos 2. Pronto. É na direção desse vetor que eu quero achar a derivada direcional, que é o que pede a letra A, tá certo? Só que eu só posso achar a derivada direcional quando o vetor é unitário, né? Então, esse vetor só vai me dar a direção. Ele precisa ser unitário, eu vou verificar, porque senão não posso usar ele. Então, isso aqui, ó, é a raiz quadrada de 3 meios ao quadrado mais menos 2 ao quadrado, perfeito? E isso vai dar 4, aqui vai dar 4 vezes 4, 16, vai dar 25 sobre 4, vai dar 5 sobre 2. Só você fazer a continha. Tá certo? Então, não é unitário. Então, eu tenho que achar a direção. Tenho que pegar um outro vetor na mesma direção que o PQ, mas que seja unitário, tá certo? Por quê? Porque eu quero achar a derivada na direção do vetor PQ. Então, tenho que transformar em unitário. Então, o que a gente aprendeu que é? É 1 sobre a norma de PQ vezes o próprio vetor PQ, né? Então, é o inverso disso vezes esse, né? Então, vai dar o seguinte. O inverso desse é 2 sobre 5, multiplicado por 3 meios, vai dar 3 quintos. Menos 2 vai dar menos 4 sobre 5. Esse é a direção que eu estou procurando, tá certo? Então, vamos lá. Então, tenho que achar o gradiente de f. Vou achar primeiro no ponto xy. O que é? Derivada parcial de f em relação a x. Em relação a x, a derivada desse aqui, né? Ó,
é elevado a y, a derivada da função f de xy, né? E agora eu tenho que derivar ela mesma, né? Ó, ela mesma em relação a y, né? O x é constante, repete. É elevado a y, a derivada em relação a y é ela mesma, porque é exponencial. Isso quer dizer o seguinte, que o gradiente de f no ponto... Ó, tudo... Deixa eu só voltar aqui, que eu esqueci qual é o ponto, rapidinho. Ah, tá. No ponto P, ó. É no ponto P, então é no ponto 2, 0. Então, tudo deve ser calculado no ponto 2, 0. Então, o gradiente no ponto 2, 0 é... Aí é só substituir aqui, ó. Como y é 0, vai dar 1. Como x é 2 e y é 0, vai dar 2. Vai dar o vetor 1. O gradiente no ponto 2, 0 é o vetor 1, 2, tá certo? Agora sim, quero calcular a derivada de f na direção do nosso vetor u aí, né? Ó, no ponto 2, 0. Então, por definição, ó, é o gradiente de f no ponto 2, 0 vezes o vetor u. Então, isso é o vetor 1, 2 vezes, né? Ó, produto interno com o vetor 3 quintos menos 4 quintos. E isso vai dar 3 quintos menos 2 vezes 4, 8 quintos. Então, isso vai dar menos 5 sobre 5, né? Tá certo? Vai dar menos 5 sobre 5, então isso é menos 1, né? Então, a derivada vai dar menos 1. Perfeito? Ok? Então, só conferindo, né? Ó, então, tá, tenho a função, quero achar a derivada na direção do vetor PQ. Tá certo? De P para Q, então, é o vetor PQ. Aí é Q menos P, como você aprendeu em álgebra, é só diminuir esse desse. Então, é Q menos P, eu fiz errado o sinal, né? Ó, meio menos 2 é menos 3 meios, né? Esse que é negativo, me perdoe. 2 menos 0 é 2. Bom, mas isso não muda aqui, né? Ó, vou mudar aqui para menos, aqui para mais. Não muda o resultado, é 5 meios. O que vai mudar é aqui, né? O que vai mudar é que quando eu multiplicar, ó, esse vai ser menos e esse vai ser mais, tá certo? Então, aqui, tá. Aí vai mudar esse para menos e esse para mais. Então, aqui vai ser menos 3 quintos, mais. Me perdoe aí o lapso. Então, dá mais 1, né? Tá certo? Dá mais 1. Né? Em vez de menos 1, dá mais 1. Me perdoe ainda. Bem que eu conferi, né? Tá certo? Então, foi só esse o lapso, né? Que eu fiz P menos Q em vez de Q menos P. Tá certo? Então, agora tá tudo certinho. Tá ok? Então, agora vamos ver e vamos continuar. Então, já sabemos que a derivada na direção do vetor PQ é 1. Tá? Então, ó, PQ, que é menos P, tá certo? É esse menos esse, né? Então, dá menos 3 meios, 2, como a gente viu agora há pouco. Aí, o módulo disso dá 5 meios, também como a gente viu agora há pouco. E o versor desse vetor, né, que é o vetor unitário, na mesma direção e sentido que ele, é menos 3 quintos, 4 quintos, como a gente acabou de ver. Né? Calculando aqui agora a derivada, o gradiente, né? O gradiente de f é a derivada parcial de f em relação a x, derivada parcial de f em relação a y, né? Ó, da função, né? Ó, aí a gente calculou o e elevado a y, x é elevado a y, como a gente já viu. Né? Substituindo, né? Ó, encontramos o vetor 1, 2, né? A gradiente no ponto 2, 0, que é no ponto P, deu 1, 2. Tá certo? Continuando, né? A derivada na direção de u no ponto 2, 0 é o gradiente de f no ponto 2, 0 vezes u. Então, ó, é 1, 2 vezes menos 3 quintos, 4 quintos, né? Tá certo? Que é o u, que está aqui, né? Deixa eu colocar aqui a ponta, né? Que é o u que está aqui, né? Tá certo? Que é esse aqui, né? Vezes esse aqui, né? Então, isso vai dar 1, como a gente já sabia. Tá certo? Então, a ideia é bastante simples, né? Tá? Deixa eu só voltar aqui para lhe mostrar aqui uma coisa, para a gente ver o que pede na letra B, né? Na letra B pede assim, ó, em que direção F tem a máxima taxa de direção? E qual é essa máxima taxa? Ora, a gente viu no teorema anterior que a direção onde a derivada direcional é máxima é na direção do vetor gradiente. Tá certo?
É na direção do vetor gradiente, né? Então, a gente calculou no mesmo, tudo é feito no ponto 2, 0, né? A gente calculou primeiro a taxa de variação lá, né? E ela é máxima no vetor 1, 2, tá certo? A partir do ponto 2, 0. Se fosse de um ponto qualquer, aí a resposta seria essa aqui, ó. E elevado a y e x elevado a y. Se fosse em um ponto qualquer, xy. Mas a gente está calculando no ponto 2, 0, porque é o que pede na letra A. Então, a gente está calculando no ponto 2, 0, tá certo? É na direção do vetor gradiente, que deu 1, 2. E qual o valor da taxa de variação máxima? Aí é só calcular o módulo, né? E a sua taxa de variação máxima é o módulo, né? Ó, que é a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é a raiz de 5. Pronto. Simplesmente desta forma. Tá? Bastante simples, como você pode ver. Tá? Aí no gráfico, né? No gráfico, a ideia é a seguinte: a gente tem o vetor, ela é máxima no vetor 1, 2. Aí você teria que achar o vetor 1, 2, tá aqui, ó. Aí você faria aqui, né? Ó. Tá aqui o vetor 1, 2, que é esse vetor que eu vou colocar em vermelho aqui, né? Ó. Esse é o gradiente da função no ponto 2, 0. Só que, como ocorre no ponto 2, 0, o que eu faço? Como ocorre no ponto 2, 0, aí eu tiro ele daqui, né? Ó, ele está aqui, aí eu levo ele lá para o ponto 2, 0, que está aqui, ó, no P. Tá certo? Aí está aqui ele em azul, né? Ó. Eu só desloquei ele da origem para o 2, 0. Está aqui, ó. É aí que ele tem que ficar, perfeito? A partir do ponto onde ele ocorre, que é o 2, 0. Tá ok? E esse outro aqui é o vetor PQ, né? Ó. Tá certo? A gente calculou a derivada na direção do vetor PQ, a derivada direcional, e depois descobriu que ela é máxima na direção do vetor gradiente, que é esse vetor aqui, né? Então, ó, lá a superfície ocorre sobre o plano XY, né? Porque eu tenho que ter o Z. A superfície ocorre sobre o plano XY, né? Aí eu pego essa direção aqui, subo o plano vertical a partir dessa reta, né? Ó, tá certo? Paralelo a Z. Aí, quando o plano toca o gráfico da função, aí lá no gráfico da função é criada uma curva, como a gente fez no esquema da aula anterior, e lá o que a gente tem? A gente tem exatamente a curva onde o deslocamento é máximo, tá certo? E, claro, a gente tem a direção também, né? Tá ok? O que está desenhado ali no chão é isso aqui, ó. Aqui eu tenho 1. E aqui eu tenho 2, né? Ó. Aí aqui eu tenho o vetor 2, 0. É onde se encontra o ponto P, né? Ó. Tá certo? Aí a partir daqui, ó, eu tenho que desenhar este vetor aqui, ó. Este vetor aqui, né? Ó. Então, eu vou dar assim só uma ideia, né? Está aqui o vetor. Então, essa é a direção do gradiente. Esse aqui é o gradiente de f no ponto 2, 0. Perfeito? Que é o vetor, né? Ó, 1, 2, só que desenhado a partir do 2, 0, né? Que é o ponto P. Que é o ponto P, tá certo? Esse aqui é o 2. Ok? Aí aqui eu tenho o eixo, né? O que foi desenhado anteriormente era justamente o esquema do plano, mas aqui eu tenho o eixo Z. E sobre o eixo Z, eu tenho o gráfico da função. Digamos que seja esse aqui o gráfico da função. Vamos supor. Tá certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou subir aqui, ó, um plano que, digamos, que corta o gráfico da função, está aqui o plano que eu subi, que eu lhe disse, segundo essa linha aqui. Ó. Digamos que essa linha é a linha que corta, né, que a sombra dela vai dar essa reta aqui, ó, a reta do vetor gradiente 2, 0. Né, ó. Aí o que eu tenho aqui? Eu tenho o seguinte, que nessa direção aqui, ó, é que
a variação aqui da função é máxima, né? Ó, seguindo essa direção aqui. Esse é o esquema, tá certo? A partir do ponto, claro, do ponto aqui, que é o 2, 0. Tá certo? A partir do ponto 2, 0, né? Aqui vai ter a imagem, o Z, né? A partir desse ponto aqui, só que esse 2, 0 aqui é a projeção do ponto original, onde as coisas ocorrem, né? A partir daqui é sobre essa curva que a variação da função é máxima. Tá certo? A ideia seria essa. Então, vamos continuar. Ok? Suponha que a temperatura em um ponto no espaço seja dada por txyz igual a 80 sobre 1 mais x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais 3y ao quadrado, onde T é a temperatura medida em graus Celsius, né? E xyz é dado em metros. Em qual direção, a partir do ponto 1, 1 menos 2, a temperatura cresce mais rapidamente e qual a taxa máxima de aumento? Então, olha só. A ideia aqui é a seguinte. Essa função dá a temperatura em cada ponto de uma região. Tá certo? Tá ok? Tá? Então, x, y, z são as coordenadas de cada ponto da região. Tá, né? Aí, conforme você se desloca, você vai estar em um x, y, z diferente. Tá certo? Aí, se você quer saber a temperatura neste local que você está, é fácil. É só você pegar as coordenadas do ponto onde você está, substituir aqui no x, y, z da função, né, fazer a continha aqui e o resultado vai dar exatamente a temperatura naquele local. Tá certo? Então, vamos lá. Aí a pergunta eu quero saber qual a direção onde a temperatura cresce, para onde a temperatura vai crescer mais, a partir desse ponto 1. Me localizo aqui na posição 1 menos 2. Se eu substituir aqui, ó, eu vou ter que esse negócio vai dar 1, e aqui é menos 2 ao quadrado, né? Isso aqui vai dar 4 mais 12 vai dar 16. Então, é 80 dividido por 16. A temperatura em Celsius, isso vai dar, dá para dividir por 4, dá para dividir por 8, né? Vai dar 10 sobre 2, 5. Então, a temperatura, exatamente nesta posição, é 5 graus Celsius, tá certo? Aí, a partir daqui, ó, como está muito frio, vamos dizer assim, ó, para onde é que eu tenho que caminhar para que a temperatura aumente o mais rápido possível, né? Em que direção? Aí, a gente usa a nossa teoria, é na direção justamente do vetor gradiente. Então, eu tenho que descobrir qual é essa direção e caminhar para lá, para que eu me aqueça mais rápido, tá certo? Aí, além disso, eu quero saber qual é a taxa de variação, ou seja, qual é o incremento de aumento desses 5 graus, né? Você está aumentando de 1 em 1 grau, de 2 em 2 graus, né? Tá certo? Eu quero saber isso. Caminhando naquela direção do gradiente, né? Então, vamos lá. Solução. Tá aqui, ó. A partir desse ponto, né? Ó, e tá aqui eu tenho a função. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que calcular o vetor gradiente. De f, não, né? A função é t. Né? Habituado a colocar f em tudo, né? Ocorre isso. A função é t de x, y, z. Então, vamos primeiro calcular em um ponto qualquer. Pela definição, ó, é a derivada de t em relação a x, a derivada parcial, a derivada parcial de t em relação a y e a derivada parcial de t em relação a z. Tá certo? Quando eu derivar isso aqui em relação a qualquer variável, eu vou colocar o esquema geral, tá certo? Então, deriva o 80, né? Ó, em relação, digamos, a x. Vamos pensar a x. Aí, vezes, aí repete o denominador, que eu não vou repetir, vou colocar só assim, ó, o denominador todinho. Aí, menos, repete o numerador, vezes a derivada do denominador em relação a x, no caso, né? Então, a derivada desse aqui, ó, só desse aqui, ó, só que em relação a x. Então, vai dar 2x. Tá certo? Tudo isso sobre o denominador elevado ao quadrado. Então, ó, quando eu derivar em relação a x, vai dar menos 160x sobre 1 mais x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais 3z ao quadrado elevado ao quadrado, tá certo?
Aí eu vou colocar assim, ó. Quando eu for derivar com z, o que é que vai mudar? Essa parte aqui vai dar a mesma, porque vai dar zero, porque aqui é constante, não importa se é x, y ou z, vezes o denominador, então vai dar tudo zero, aí menos 80, vezes o derivado do denominador, que no caso do y vai dar 4y, então vai dar menos 320, tá certo? E o denominador vai ser o mesmo, então eu vou tirar esse denominador por enquanto, para ele ficar assim, ó, 1 sobre 1 mais x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais 3z ao quadrado, né? Eu vou escrever tudo, depois eu faço o que eu estou dizendo. Aí aqui deu menos 160x. Tá certo? Essa é a primeira coordenada. Ao quadrado. Segunda coordenada, vamos já ver. Vamos apagar aqui isso daqui, né? Vamos escrever o resultado aqui. Na segunda coordenada, como eu disse, eu vou derivar em relação a y. Em relação a y, aqui vai dar zero de novo, porque eu vou derivar em relação a y aqui, né? Aí aqui vai mudar, ó, que em vez de ser 2x, né? Ó, isso aqui foi quando eu derivei em relação a x. Vai dar 4y. Então, vai dar menos 320. Y, né? E o denominador é o mesmo, porque o denominador é ao quadrado. E o denominador para todas é o mesmo. Tá certo? Aí, mesma coisa aqui. Quando eu derivar, aí vai ser 6z, né? Aqui vai dar zero, vou repetir, aí vai dar menos 80, vai dar menos 480. Z, porque vai dar 6z a derivada do denominador, né? Que é esse aqui, ó. A derivada de 3z ao quadrado. Esse aqui é 0, 0, 0. Sobre, o denominador é o mesmo ao quadrado. Tá certo? Então, isso aqui vai dar igual, ó. Para poupar o que eu estou escrevendo, eu vou colocar assim, ó. Menos 160 sobre 1 mais x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais 3z ao quadrado. Colocando em evidência, né? Ó, aqui vai dar x, aqui vai dar 2, né? 2y, e aqui é 3z. Tá certo? O que eu fiz? Coloquei o menos 160 sobre o denominador ao quadrado. Né? Aí, quando dividir, ó, 160, menos 160 dividido por 160x dá x. Menos 320y dividido por menos 160 dá positivo, 2 vezes dá 2y, e assim por diante. Tá certo? Mas eu quero calcular isso aqui, ó, exatamente em x, y, não, x, y, z, não, em 1 menos 2, né? Me perdoe aí. Em 1 menos 2, né? No x, y, z eu já calculei, agora eu quero no 1 menos 2. Deixa eu voltar para a caneta. No 1 menos 2, isso vai dar o quê? Vai dar menos 160 sobre 16 ao quadrado. Por que 16? A gente já viu agora há pouco. Vai dar 1, e aqui vai dar 2. Então, vai dar 4, aí vai dar 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado é 4 vezes 3, 12, 12 mais 4, 16. Aí, vezes, aí aqui é 1, aqui é 1, vai dar 2, e aqui é menos 2, vai dar menos 6. E isso vai dar, bom, resolvendo aqui, vai dar menos 16, deixa eu só fazer a continha aqui, vai dar menos 10 sobre 16, dividido por 4, dá menos 5 sobre 2. Então, vai dar menos 5 sobre 2 vezes isso daqui. Então, vai dar menos 5 sobre 2, menos 5 e menos 12. Ou mais 12, né? Porque menos com menos é mais, né? Mais 12. Então, ó, essa é a direção em que é a direção máxima, né? A direção de variação máxima. É a direção de variação máxima. Perfeito? Então, vamos lá. Eu vou apagar. A gente já sabe que é na direção desse vetor que a temperatura varia mais, né? Tá certo?
Então, como eu lhe disse, né? Ó, ok? Fiz a continha e deu isso, né? Ó, certo? Inclusive, eu fiz até a continha de maneira equivocada, né? Porque o denominador aqui era 8, né? Era 8? Rapaz, eu me equivoquei lá. Deixa eu fazer de novo. Vai dar 16 vai dar menos 10 sobre 16. Aí eu vou simplificar por 2, ó. Não dá para simplificar por 4, porque eu coloquei o resultado errado lá, né? Ó. É por 2, aí vai dar 5 sobre 8. Então é menos 5 sobre 8, tá? Me perdoe lá eu ter feito, mas aí é você só, quando você for olhar direitinho, você vai perceber a minha divisão equivocada, né? E vai consertar. Mas aqui, quando eu mandar para vocês, vai estar tudo direitinho. Então aqui está consertado. Então dá menos 5 oitavo vezes 1, dá menos 5 oitavo. Aí vai dar menos 5 sobre 4, porque vai dar 10 sobre 8, né? Ó. E menos 15 sobre 8 aqui. Ó. De novo, eu errei aqui por causa que eu usei, eu dividi, simplifiquei de maneira equivocada. Menos 5 oitavos vezes menos 6 vai dar 15 sobre 6, né? Que ainda pode ficar, né? Ó, vai ficar assim. Ó. Eu vou simplificar por 2, aí vai dar... Aqui eu me equivoquei de novo, olha só. Eu vou simplificar aqui, ó. Vai dar 30 sobre 8, né? Ó. 30 sobre 8, positivo, isso dá por 2 e é 15 sobre 4. Aqui é 15 sobre 4, tá? Perdoe o equívoco, tá? É 15 sobre 4, tá? Aí é 15 sobre 4, tá ok? Mas as outras contas eu fiz direitinho. Deixa eu apagar aqui. Então, aqui, ó, é 15 sobre 4, né? Deu para consertar, tá ok? Tá? Aí, olha só. Primeira parte feita. Nessa direção, descubro com essa direção, tá certo? E caminho para ela, tá ok? Tá? Essa direção, você observa que é descendo, né? Né? É descendo. Descendo não, subindo, né? Ok? Por que subindo? Porque, ó, eu tenho aqui o x e o y negativo, né? Ó. Na verdade, é assim. Eu tenho esses dois negativos, então é aqui. Ou, não é assim, não, é assim. Eu tenho esses dois negativos, então é uma direção aqui embaixo. Só que o o z está positivo, né? Ó, é esse vetor, só que subindo um pouco, né? Ó. Então é nessa direção aqui, seria isso, né? Ó. Seria mais ou menos isso. Tá certo? Deixa eu mostrar de novo. Ó. Seria mais ou menos isso. Para trás subindo, né? Ó. Tá ok? Tá, aí eu preciso calcular o módulo disso, né? Aí o módulo eu calculei certo, porque eu não usei esse resultado, eu usei esse, que esse aqui estava certo, né? Tá ok? E deu 5 oitavos raiz de 41, né? Calculando o módulo, né? Você sabe calcular. E isso dá aproximadamente 4 graus centígrados por metro, né? A cada metro vai aumentando 4 graus centígrados. Então, se eu caminhar naquela direção, eu vou me esquentar mais rápido, certo? Então, a ideia é essa. Então, vamos continuar. É aproximadamente, né? Porque raiz não é resultado exato. Tá certo? Então, vamos lá. Plano tangente reta normal. Tá. Olha aqui. A ideia é a seguinte. Seja z igual a f de xy, né? Ó, aí eu quero achar o plano tangente ao gráfico da função z igual a f de xy. Olha qual vai ser o meu pensamento. Tá certo? Eu vou pensar assim, ó. Eu vou pegar o z e passar para lá. Vai ficar assim, ó. F de xy menos z igual a zero. Aí eu vou definir, como você vê aqui, ó, uma função xy de 3 variáveis que vai ser definida assim, ó, vai ser f pequeno menos z. O que ocorre aqui? O que ocorre é que, na verdade, isso aqui, ó, é a função cujo gráfico eu quero achar o plano tangente, no ponto x0, y0, claro. E essa função que eu criei, ó, é uma função de 3 variáveis, tá certo? O gráfico dela está em R4. Mas, se você igualar a zero, você tem uma superfície de nível dela. E olha, quando você toma a superfície de nível dela, né? Na aula que a gente falou de curva de nível, você vai lembrar disso, né? Se você não lembrar, volte lá e dê uma olhada. A superfície de nível dela, olha, quando o K é igual a zero, né? Olha só, coincide exatamente com o gráfico da função onde a gente quer o plano tangente. Então, a gente vai olhar tudo a partir dela
e olhar para essa superfície de nível dela. Tá ok? Então, eu vou olhar elas dessa forma. Então, vou pegar f de x, y, z e igualar a zero. Tá certo? Bom, eu sei que esse gráfico tem uma superfície de nível, né? Aliás, o gráfico a superfície de nível de f vai dar justamente o gráfico que nós queremos. Eu vou desenhar esse gráfico mais ou menos assim, ó. Esse é o gráfico da função f, que é da função fzinho, né, ó, que é a superfície de nível da função f grande. Eu sei que esse gráfico, né, ó, colocando no sistema de coordenadas, aí eu vou ter o seguinte, né, ó. Aqui é o y, aqui é o x e aqui é o z, né, ó. Aí eu vou pegar o ponto x0 e y0, que é onde eu quero que ocorra todas as coisas, né? Aqui é o x0 e aqui é o y0. Perfeito? Tá, aí eu vou subir ele para o gráfico, né, ó, para achar a imagem dele. Aí tá aqui a imagem, ó. É esse ponto aqui, né, ó. Que, claro, para eu achar ele, eu tenho que ter a terceira coordenada, que é o z0. E a gente sabe que o z0, na verdade, é a imagem pela f do x0 e y0, né, ó. Tá ok? Aí aqui eu tenho o ponto P, que tem três coordenadas, o ponto P0, que é x0, y0 e o z0, sem esquecer que o z0, né, olha só, que o z0, ele ocorre a partir da f, né, da fzinho pequeno, né? Agora eu vou fazer o seguinte, você lembra do que a gente estudou no início desse curso, que foram curvas, né? Que foram curvas que podiam ser em R2 e em R3. No caso, como o ambiente aqui é o R3, eu vou pegar uma curva em R3 que passe exatamente pelo P0, tá? Deixa eu colocar, deixa eu ver se eu coloco aqui, peraí. Vou colocar aqui P0. Esse é o P0, tá certo? Que é no gráfico, tá? Tá. Aí eu vou mudar aqui a cor para desenhar em azul uma curva que passe no P0. Uma curva qualquer. Digamos essa curva aqui, ó. Ela passa no P0 em algum momento, tá certo? Essa curva azul passa no P0. E eu vou dar um nome para ela. Eu vou chamar de R de T. Tá certo? Ora, como está em R3, o que eu vou ter? Eu vou ter que R3 tem três coordenadas, que eu vou aqui colocar simplesmente x, y e z, mas cada coordenada, como a gente aprendeu lá no início, são funções de t, funções reais normais de t, tá certo? Aí, quando eu calcular o R de T0, eu vou ter x de T0, eu vou ter y de T0, e eu vou ter o z de T0, que, na verdade, é o x0, y0 e o z0. Né? Esse é o R de T0. Tá certo? O R de T0 dá exatamente o P0. Tá ok? Mas o que eu quero com isso? Eu quero o seguinte. Ó. Eu vou compor, né? Ó, como o RT é x, y, z, ó, eu vou compor o F com a R. Posso compor, porque aqui, ó, na verdade, é o R de T só naquela curva azul, né? Claro que é o XYZ para o gráfico todo da função, né? Mas eu quero olhar só naquela curva lá, ó, o RT. Só na curva azul. Na curva azul, ó, como é para qualquer XYZ, isso aqui também é igual a zero. Então, quando eu faço isso, aí eu não tenho a superfície de nível. Eu tenho essa curva aqui, ó, apenas essa curva na superfície de nível, tá certo? Bom, agora aqui, ó, é uma função na variável t. Então, eu vou calcular, ó, a derivada dessa função na variável t. Ou seja, eu aplico a derivada dos dois lados, né? Para não alterar o valor. Quando eu derivar isso aqui, ó, qual é a derivada disso? Lembra? É a derivada da externa, repete a interna, derivada da interna. Só que essa é uma função de três variáveis, né? O equivalente da derivada dela é o gradiente de f.
tá certo? Aí vezes R' de t. Como é só de uma variável, aqui é a derivada normal mesmo, né? Ou dr dt. E isso é igual a zero, tá certo? Aí o que eu concluí aqui? Ó? Que o vetor velocidade dessa curva, né? Ó, digamos que ele está aqui, o vetor velocidade. Ó. Esse aqui, ó. Poxa, deixa eu apagar que ele não saiu muito legal, não. Puxa vida, apaguei tudo. Né? Mas eu vou desenhar só o esquema que eu quero, tá? Para não ter que repetir tudo, tá bom? Então, eu tenho a superfície. Vamos voltar para o vermelho. Então, eu tenho aqui a superfície. Vamos voltar para o vermelho, cor. Então, eu tenho aqui a superfície. Tá certo? Vou desenhar só a parte que eu quero agora, tá bom? Aí eu tenho aqui a superfície, olha aí. Aí digamos que bem aqui, ó, exatamente aqui, está o ponto P0. Aí, olha só, em azul. Eu vou desenhar novamente a curva, né? Ó, a curva RT, que passa no P0. Tá certo? Eu tenho aí a curva RT. Tá ok? Ah, tá. Aí eu vou desenhar aqui o vetor tangente a ela, que é o R', né? Ó. Digamos que aqui está o vetor tangente, o R' de t, tá certo? Aí, olha só, peraí, o R' de t. Tá? Vou voltar para o vermelho, tá certo? Bom, a gente viu lá o seguinte, que o gradiente de f x, y, z vezes R' de t, isso aqui é a última coisa que a gente tinha lá e que tinha apagado. É zero. Tá certo? O que você conclui com isso? Você conclui o seguinte, que não importa quem é o x, y, z. Tá certo? O vetor gradiente e o vetor velocidade em qualquer ponto dessa curva são perpendiculares. E o vetor R' são perpendiculares para todo t. Perfeito? Ora, se eles são perpendiculares, então ocorre o seguinte, ó. O vetor gradiente ele está saindo aqui, né? Ó. O vetor gradiente de f, né? Claro. De f grande. Não esqueça que eu quero tudo para o f pequeno, né? Mas por enquanto eu só tenho f, só coisas que aparentemente não se relacionam com fzinho, mas calma. Então, ó, o gradiente de f e o vetor azul, que é o vetor velocidade, são ortogonais, são perpendiculares, perfeito? Tá ok? Por quê? Porque o produto interno deles é zero. Lembra? Você aprendeu lá em álgebra linear que quando você tem que o produto interno entre dois vetores igual a zero, certo? Quando você tem que o produto interno entre dois vetores é igual a zero, é porque eles são perpendiculares, ou ortogonais, no caso do R3, né? Tá certo? Então, eles são ortogonais, ou perpendiculares, que é a mesma coisa, né? Na verdade, o perpendicular precisa tocar, o ortogonal não. Mas como a gente pode levar ele para qualquer lugar, a gente pode pensar em perpendicular no caso de vetores, tá certo? Tá? Então, eu tenho isso daqui. No que isso me ajuda? Para fazer o gráfico o plano tangente. Porque eu tenho que lembrar de uma outra definição lá de álgebra linear. Tá? Antes da definição, vamos ver o seguinte. Eu não quero isso no ponto qualquer, eu quero no P0, né? Ó. Então, ó, eu tenho que, na verdade, isso aqui serve para todo o T, em particular para o T0, né? Ó. Então, ó, o gradiente de f em x0, y0, z0 é perpendicular a R' de T0. Tá certo? Como é para todo o T, em particular para o T0. E quando eu colocar o T0 aqui, ó, aqui no XYZ vira X0, Y0, Z0, porque a gente viu, né, naquela parte que foi apagada, né,
Tá certo? Acho que você pode recuperar, porque está no vídeo gravado, que é o R de T0, né? Porque aqui, ó, na verdade, é o R em T0. Tá certo? Tá ok? Tá. Isso é uma coisa. Tá. Bom, é claro que isso aqui é apenas uma curva, né? Mas se eu pegasse todas as curvas dessa superfície, né? Se eu pegar aqui todas as curvas que passam no T0, todas as curvas, todas as curvas possíveis, o que vai acontecer? Eu vou ter uma infinidade de curvas, vou ter uma infinidade de vetor tangentes a essas curvas e que são perpendiculares ao gradiente. Tá certo? Então, como todos são perpendiculares ao gradiente, então, qual é o que eu suspeito? Bom, então eles podem estar no mesmo plano, né? Estão no mesmo plano, e esse plano é o que nós vamos chamar de plano tangente, perfeito? A partir do vetor gradiente dessa f. Mas como é que você calcula esse vetor gradiente? Lembra? Lembra que a gente falou que fxyz é igual a fxy menos z? Então, a partir disso, eu posso calcular o gradiente de f para obter o vetor realmente, né, ó, que vai me ajudar a achar o plano tangente no ponto x0, y0, z0, tá certo? Como é que é o vetor gradiente aqui? Vou primeiro achar o vetor gradiente geral, é fácil. É a derivada em relação a x de f. Mas quando eu derivar o f grande em relação a x, ó, eu tenho que derivar isso aqui em relação a x, que é a definição dele, né? Bom, então, a derivada é linear, então posso derivar esse e derivar esse. Quando eu derivar esse em relação a x, vai dar a derivada parcial de f em relação a x. Tá certo? Agora, a derivada de f grande em relação a y, né? Aí eu vou derivar isso aqui em relação a y. Quando eu derivar, ó, vai dar a derivada parcial de f em relação a y. E, professor, e o z? Ó? Ora, para f, o z, o x e o y são independentes. Então, quando eu derivar isso aqui, ó, todinho em relação a x, ó, como o f é função de x, vai dar a derivada parcial de f em relação a x. Mas o z não é função de x para f. Então, a derivada dele é zero. Mesma coisa para o y. Aí eu tenho que derivar em relação a z. Quando eu derivar em relação a z, ó, como o f é função de x e y só, a derivada é zero, porque são constantes. E a derivada do z vai dar menos 1. Então, ó, esse é o vetor gradiente, tá certo? Quando eu quiser no ponto x0, y0 e z0, é só substituir, tá certo? Aí, agora o seguinte, ó. Então, aqui, ó, eu vou ter o plano tangente. Aí, esse plano tangente contém nele esse vetor azul, ó. Esse vetor azul, ó. Não só esse vetor azul, como todos os vetores dessas curvas sobre a superfície de F que passam pelo ponto T0, eles estão todos aqui. Eles estão todos aqui, todos esses vetores. Tá certo? Vou pegar aqui um vetor qualquer desse plano. Que vetor qualquer é esse? Vou pegar um ponto qualquer desse plano, que eu vou chamar de P, tá certo? Né? Eu já sei que o P0 tem coordenadas x0, y0 e z0, tá certo? E o nosso P, que pertence ao plano tangente, vai ter coordenadas x, y, z, porque ele é um ponto qualquer do plano. Tá ok? Então, olha só. Como todos os vetores desse plano são perpendiculares ao gradiente, então, quando eu pegar o gradiente e fizer o produto interno com o vetor P0P, isso também tem que dar zero, né? Tá certo? Aí, quem é o gradiente? É o gradiente, eu sei que tem esse aqui, ó. É a derivada parcial de f em relação a x, não no ponto qualquer, no ponto onde eu quero que ocorra as coisas. x0, y0, z0. Tá certo? Derivada parcial de f em relação a y no ponto x0, y0. É só x0 e y0. Não tem z0 aí, me perdoe. Porque é a função f, e a função f só tem duas variáveis, né? Perdoe aí o lápis. Então, x0. Aí, ponto e vírgula. Derivada parcial de f em relação a y no ponto x0 e y0. O menos 1 vezes o vetor P0P,
que, olha só, quem é o P0P? Como o P0 é x0, y0, z0 e o P é x, y, z, o P0P, não sei se você lembra, né, da álgebra linear, o P0P é igual a P menos P0. Então, é só subtrair as coordenadas. Então, é x menos x0, y menos y0 e z menos z0, aí igual a zero. Essa é a equação do plano tangente, perfeito? No ponto x0, y0, z0, onde o z0 é f de x0, y0. Tá certo? Então, vamos lá, vamos só refazer isso. Vamos refazer isso. Então, a função f é diferenciável em P0, né? Tá certo? E o gráfico de f é a superfície de nível f de x, y, z igual a zero, como eu havia dito, né? Então, vamos continuar. Bom, seja RT, XT, YT, ZT uma curva diferenciável em RT0. Tá certo? Que é justamente o P0 que a gente já sabia, né? A gente falou que esses aqui, ó, quando eu uso o T0 é x0, y0 e z0, né? Que é o nosso P0. Perfeito? Tá ok? Vamos continuar. Assim, em P0, temos que f de x0, y0, z0 é igual a zero, claro, né? Por se tratar de uma superfície de nível que coincide com o gráfico da função fzinho, né? E eu posso substituir, né? Como eu já fiz aqui, a gente já fez essa continha, substituiu, e descobriu que a derivada é o gradiente de f de RT0 vezes R' de T0 igual a zero. Então, esses vetores são perpendiculares, como a gente já havia dito. O gradiente de f de x0, y0, z0 é perpendicular a R' de T0 em P0. Tá certo? Daí, ó, agora eu posso, né? Ó, aqui eu tenho aqui, ó. Tem o R' de T0 e tem o gradiente, como eu lhe disse. Tá certo? E isso não funciona só para essa curva, é para qualquer curva que passe aqui em T0. Qualquer curva sobre a superfície aqui, ó. Qualquer curva sobre a superfície. Então, ó, esse plano aqui, ó, ele além de ter o R' de T0, ele tem todos esses vetores tangentes a essas outras curvas. Aí o que é que eu fiz? Eu peguei um ponto, aqui é o P0, né? Eu peguei um ponto aqui, P qualquer, peguei este vetor, que por estar no plano, o P, ó, o P0P também está no plano, então é perpendicular ao gradiente. E a partir daí, ó, eu fiz gradiente de f de x0, y0, z0, como eu fiz antes, né? Ó, vezes o P0P, e isso é a equação do plano tangente. Tá certo? É a equação do plano tangente. Ó, então tá aqui, ó. O que a gente já sabia? Que esse gradiente é a derivada para... Aqui, perdoe o equívoco, aqui não tem o Z0. Eu vou consertar e enviar para você diferente, porque a função f é só de duas variáveis e não de três, tá? Me perdoe. Tá? A gente já viu que a derivada é a derivada de f em x0, y0, x0, y0 e menos 1, né? Tá ok? Aí o plano tangente ao gráfico de f em P0 é dado por, né, o gradiente de f vezes P0P, que é igual a zero. Daí, substituindo, né, onde P, XYZ é um ponto qualquer do plano tangente. Né? Aí, substituindo, né, ó, aí é isso aí, né? Ó. Aí, substituindo, eu vou ter o seguinte, né? Ó, aí, de novo, olha, cometi o mesmo equívoco, né, me perdoe, que aqui não tem o Z0, tá? Não esqueça que o P menos P0 é aquilo que eu já tinha feito, ó, x menos x0, y menos y0 e z menos z0, tá? Tá aqui, ó, direitinho, né? Tá certo ali? Aí, a produto interno eu vou multiplicar. Aí eu fico com o formato comum do plano tangente, né? Ó, x menos x0 vezes a derivada parcial em x0, y0, y menos y0 vezes a derivada parcial em x0, y0 e menos z menos z0, porque multiplica pelo menos 1. Ó. Menos 1 vezes z menos z0, vezes o último, né? Cada coordenada multiplica a sua respectiva coordenada. Aqui faltou a vírgula, né? Ó, me perdoe aí a digitação, mas é isso daí, né? Tá? E a reta normal, o gráfico de f em P0, né? Como é que é a reta normal? Deixa eu voltar aqui que eu vou lhe dizer. Bom,
Aqui, ó, o vetor gradiente é perpendicular ao plano tangente, né? Como a gente já viu. Então, a reta normal é essa reta aqui, ó, que passa em P0 na direção do vetor gradiente. Bom, se eu tenho o vetor direção da reta e o ponto onde a reta passa, eu posso fazer a equação da reta. Lembra que vai ser P, onde P é um ponto qualquer da reta, tá certo? Aqui é o P0, né? Tá ok? É igual a o ponto onde a reta passa mais lambda vezes o vetor direção da reta, que no caso é o vetor gradiente de f, tá certo? De f grande. Aí vamos lá. Opa. Então tá aqui, ó. A reta normal ao gráfico de f em P0 é dada por P0P, gradiente vezes lambda, gradiente de f de x0, y0, z0. Aqui está correto, né? Ó, não esqueça que esse jeito de fazer a reta, olha só, você aprendeu em álgebra linear, tá certo? Ou seja, aqui é um vetor qualquer da reta, tá certo? Como esse vetor qualquer da reta está na mesma direção do vetor gradiente, né? Como a gente mostrou lá naquele esquema lá, então o que é que eu tenho? Que ele é escrito como combinação linear do vetor gradiente. O que é combinação linear? Um número real vezes o vetor gradiente, tá certo? Aí você faz o número real variar e você tem todos os pontos da reta, perfeito? Onde P, x, y, z é um ponto qualquer da reta normal, tá? Como eu havia lhe dito. Então esse é o esquema, né? Aí a reta normal é essa reta verde, como eu lhe disse, ó. Aí eu pego um ponto qualquer aqui, P, né? Esse aqui é o P0. Aí esse vetor aqui, né, ó, de P0P, ó, tem a mesma direção do vetor gradiente. Então, ele é um múltiplo escalar. É por isso que a reta é dada desta forma. Aí, fazendo as continhas, né, ó, tá certo? Fazendo as continhas aqui, ó, o P é P menos P0, aqui, ó, de novo, né, ó, o equívoco, né, aquele equívoco do Ctrl+C, Ctrl+V, né, ó, eu vou consertar e mandar para vocês direitinho, tá certo? Ó, aqui tá certo, mas aqui não, a função fzinho, ó, só tem duas variáveis, tá certo? O P0 menos P menos P0 é x menos x0, y menos y0, z menos z0, tá certo? Aí eu vou multiplicar aqui por lambda, né, ó, aí igualar cada coordenada e obter o seguinte resultado, né, ó. A coordenada x, ó, é x0 mais lambda derivada parcial de f em relação a x. O y é y0 mais lambda derivada parcial de y em relação a x. Aí olha aqui, ó. No último, ó, é z0 menos z igual a lambda vezes menos 1. Tá certo? Então vai ser z0 mais lambda. Z0 menos lambda, né? Porque é igual a menos 1, vai dar menos lambda. Tá certo? Z0 menos lambda. Tá ok? Para todo lambda real. Tá certo? Essa é a equação paramétrica da reta normal. E a equação simétrica é essa outra aqui, né? Bom, aqui eu escrevi dessa forma, né? O F, né? Mas também, ó, é só... Eu tenho que tirar isso daqui, né? Como eu vou tirar daqui também, né? Por causa do espaço. Aí, em vez de escrever com esse formato, né? Ó, de df, dy, eu escrevi com esse outro formato que vocês sabem que é a mesma coisa. Tá certo? Então, essa é a equação normal da reta, tá? Então, vamos ao exemplo, né? Determine as equações do plano tangente e da reta normal no ponto menos 2, 1, menos 3, ao elipsoide dado aqui, né? Ó. Tá certo? Então, ó, aqui ó, é uma função dada implicitamente, tá ok? O que a gente quer? A gente quer saber o gradiente de z, né? Ó, que é a derivada parcial de z em relação a x, derivada parcial de z em relação a y, tá certo? E substituir nessa fórmula aqui, né, ó, nessa aqui, né, ó, tá certo? Para a gente achar o plano tangente. E nessa outra aqui, ou nessa, para achar a reta normal, tá? Então, vamos lá. Vamos lá fazer isso, né? Ó. O gradiente de z, na verdade, eu não quero o gradiente de z, eu quero o gradiente daquela f grande. Então, eu preciso só das derivadas parciais de z, né?
Então, vou apagar aqui para colocar só derivadas parciais. Eu preciso só das derivadas parciais. Então, vamos lá. Então, a derivada parcial de z em relação a x vai ser o quê? Eu vou derivar aqui, ó, da forma implícita, né? Ó. O x e o y são independentes e o z depende do x e o y. Quando eu derivar aqui, vai dar 2x sobre 4 mais 0, 2z sobre 9 vezes derivada de z em relação a x. Lembra? Derivação implícita, né? Isso quer dizer o seguinte, que dz dx é igual a dz dx é igual a... Passa isso aqui, vai dar menos x sobre 2, dividido por... Está multiplicando, passa dividindo. 2z sobre 9. Então, isso aqui é igual a... Isso aqui é igual a... Isso aqui é igual a... Repete a primeira e multiplica pela segunda invertida, sobre 2z. Então, isso vai dar menos 9x sobre 4z. Perfeito? Menos 9x sobre 4z. Então, derivada de z em relação a y agora, não é? Ó, preciso disso também. Então, mesma coisa. Aqui vai dar 0, então aqui vai dar 2y. Né? Aqui dá 0 e aqui dá 2y. Tá certo? E aqui vai dar 2z sobre 9, do mesmo jeito. 2z sobre 9, só aqui é 2. Só que a derivada de z em relação a y é igual a 0. Isso quer dizer o seguinte, que a derivada de z em relação a y é igual, passando esse 2y para lá, vai ficar menos 2y, sobre 2z sobre 9. Então, isso aqui vai dar menos 2y vezes 9 sobre 2z. Isso aqui vai dar... Cancela o 2 com o 2, vai dar menos 9y sobre z. Só confirmar, para ver se não teve nenhum equívoco, né? Ó, vamos lá. 0, 2y, 2z sobre 9, dz dy. Né? Então, vai dar menos 2y, está aqui, e 2z sobre 9. Vai inverter, vai dar 9 sobre 2z, vai cancelar o 2 com 2, menos 9y sobre z. Perfeito. Então, é isso. Vamos apagar agora aqui. Ó, não sei se você lembra que a gente precisa do ponto. Não, esse aqui é o P0, né? Vou escrever ele assim. Então, eu tenho o seguinte, né? Ó, como é que eu acho... vou achar o valor aqui, substituindo logo, né? Ó, em P0, menos 2, porque tudo eu quero em P0, né? 1 e menos 3. Substituindo aqui, vai ficar menos 9 vezes menos 2 sobre 4 vezes menos 3. Isso vai dar menos... Vai dar 2... Então, é sobre 2 e aqui é 3, né? Porque, ó, eu simplifico o 2 com o 4, vai dar 2. Simplifico o 9 com o 3, vai dar 3 no numerador. Menos com menos, mais com menos, menos. Perfeito? Aqui, mesma coisa. Menos 9 vezes 1 sobre menos 3. Aqui vai dar mais e só 3, porque só simplifica o 9 com o 3. Tá certo? Aí, ó, lá no nosso exercício, tá assim, que o plano tangente tem essa fórmula aqui, né? Ó. X menos x0 vezes a derivada parcial de f, que no caso é z, de z em relação a x no ponto, né? Ó, em P0, colocar assim, tá certo? Aí mais y menos y0 vezes
a derivada parcial de z. Lá é f, né? Mas é em z, em relação a y no ponto P0, né? Ó. Em vez de colocar x0 e y0, estou colocando P0, tá? Aí, menos z menos z0 igual a zero. É assim que é o plano tangente, tá certo? Vou substituir, então vai ficar x menos. Quem é o x0? Está aqui, ó. x0, y0 e o z0. Então, é menos 2. Vezes derivada parcial em P0. Está aqui, eu já calculei aqui. Ó, e deu menos 3 meios. Tá certo? Aí mais y menos. O y0 aqui, ó. Aqui no P0, né? Ó, é 1. Aí, derivada parcial de z em relação a y no P0. Está calculado aqui embaixo, né? Ó, deu 3. Menos z menos o z0, que é menos 3. Igual a zero. Então, isso vai dar x mais 2 vezes menos 3 meios mais 3 vezes y menos 1 menos z mais 3. Né? Vou fazer bem devagar. Então, aqui vai dar menos 3x sobre 2. Vou colocar aqui logo mais 6, né? Mais não, menos 6, né? Menos 6. Menos 6. Mais 3y menos 3. Menos z menos 3 igual a zero. Tá certo? Então, isso aqui vai dar o seguinte. Isso aqui vai dar menos 3x sobre 2 mais 3y menos z igual. Agora aqui, ó. Aqui é menos 3, né? Menos 3 é menos 6, menos 3, menos 9, né? Se eu multiplicar todo mundo por menos 2, isso vai dar 3x menos 2 menos 6y menos 2 mais 2z igual a 18. E essa é a equação do plano tangente. Perfeito? 3x menos 6y mais 2z igual a 18. Tá ok? Aí, como a gente quer a reta normal, aí é só seguir a fórmula também, né? Tá? Eu vou apagar aqui. Vou apagar aqui tudo. Né? A gente já viu como é que faz, então vou apagar. Opa! Eu vou apagar, entendeu? Aí, olha só. Eu vou achar o plano tangente, né? Achar o plano tangente. Perfeito? Apenas isso. Vou escrever de novo e apagar tudo, né? Os valores da derivada parciais eu vou deixar aí, porque eu estou utilizando ainda, né? Mas o restante eu vou apagar tudo para você ver direitinho como é que as coisas se processam. Eu vou copiar de novo ali em cima, né? Esse resultado. Então, plano tangente, está aqui, ó. É 3x menos 6y mais 2z igual a 18. Tá? Então, agora eu vou apagar aqui. Tá certo? Olha aí. Agora sim, agora a reta normal. A reta normal nós vimos que pode ser assim, né? X igual aí a x0 é menos 2. Aí, mais lambda vezes a derivada parcial em relação a x. Então, é menos 3 meios lambda. Tá certo? O y é igual a y0, que é 1, né? Tá certo? Y0, que é 1. Aí, mais lambda vezes a derivada parcial em relação a y. Então, 3 lambda. Tá certo? E o z é z0 menos lambda. Então, é menos 3 menos lambda, sendo que o lambda é um real qualquer, tá certo? Você pode deixar assim, ó, ou você pode escrever na forma assimétrica, que é x mais 2
sobre menos 3 meios igual a y menos 1 sobre 3, tá certo? Que é igual a z mais 3, né? Sobre menos 1. Então, ó, essa é a reta normal, que você pode escrever desta forma ou desta outra, você escolhe. Então, plano tangente e reta normal, ok? Tudo calculadinho, direitinho, é só olhar lá as fórmulas que você não vai errar. Tenho certeza. Tá? Então, vamos lá. Tá, ó, isso aqui foi feito lá de outro jeito, né? Ó. Tá ok? Tá? Aí, olha aí. Exatamente como a gente achou, né? Só que nós colocamos o 18 para cá, né? Tá certo? E aí a outra, né? Tá? Aqui tem um pequeno equívoco na ordem, né? A gente sabe que é menos 3,5 aqui, tá certo? Aqui não deu 2, nós deu 3, só tem que verificar, mas eu acho que o nosso está corretinho. A gente fez tudo direitinho, né? Tá certo? Mas o princípio, a ideia para resolver é a mesma, tá certo? Aí aqui é o gráfico, né? A gente sabe que essa função aqui é um paraboloide, né? Aqui, paraboloide. É um elipsoide, né? Desculpe. Tá certo? Aqui, ó. O elipsoide, né? Aqui no centro aqui eu teria os eixos Y, X e o Z aqui, né? Tá certo? Tá? Aí aqui eu tenho o ponto P0, onde as coisas ocorrem, né? E aqui é o plano tangente que a gente achou. E a reta normal é essa roda que sai aqui, que é exatamente perpendicular ao plano tangente. Perfeito? Bom, importância do vetor gradiente. A ideia é a seguinte. A gente já viu que o gráfico da função f, na verdade, é uma superfície de nível, né? Daquela função f grande que a gente definiu. O que o gradiente nos mostra, né? O que o gradiente nos mostra? Nos mostra a direção onde há a maior variação do gráfico da função fzinho, né? Então, por exemplo, se você está nas curvas de nível, né? Você sabe, a partir daquele ponto da curva de nível, para onde você tem que se locomover para que a função cresça mais, não é? Tá certo? Essa é a importância da curva de nível, né? Por exemplo, se você tem da curva de nível, do vetor gradiente, né? Tá certo? Se você está num local, você sabe exatamente para onde você tem que caminhar, né? Se a função que dá as coordenadas do local for uma função de várias variáveis, né? Você sabe exatamente qual a direção onde há o crescimento máximo daquela informação que a função representa, né? No caso daquele nosso exemplo, da temperatura, você está numa montanha, né? Imagina que ela dá a temperatura em cada ponto da montanha. E você sabe para onde você tem que caminhar, tá certo? Para que a temperatura da montanha aumente, né? Ou baixe, se você quer a temperatura mínima, tá certo? Tá ok? Aqui tem um outro esquema, né? Ó. Aqui tem a função x² menos y², né? Que é uma cela, tá certo? É a chamada, uma função que é chamada de cela de macaco. E aqui, ó, tem os vetores, tá certo? O campo vetorial obtido pelos vetores gradientes, tá certo? E aí você tem, a partir de cada ponto de cada curva de nível, tá certo? Para qual a direção, né? Na direção do vetor gradiente, claro, para onde a função cresce mais rapidamente a partir daquele ponto, né? Ou decresce mais rapidamente a partir daquele ponto, tá certo? Então, hoje era isso que eu queria falar, né? Tá certo? A gente vai, então, enviar a lista de exercícios para vocês para que a gente possa marcar o dia da prova, tá ok? Até a próxima aula, colegas.